Então é isso que eu sinto, pra mim é muito difícil, essa questão humana mesmo, de ver a falta de ambição, ver que as pessoas, aqui tem muita droga, assim, que é droga legalizada, né, é a maconha, é o álcool, mas eu acho que é uma anestesia pra, poxa, você tem tanto potencial, você tá ali perdendo seu tempo com o álcool, com a droga, poxa, vai, sabe, aprender outra língua, vai, sei lá, juntar o dinheiro e viajar e fazer uma experiência real, porque às vezes eu vejo jovens aqui que viajaram, mas se não deixaram misturar com a cultura local. Então assim, eu fui na África, mas e aí, como foi essa experiência? Ah, legal, mas não, sabe, não o povo, eu vi o sofrimento das pessoas, eu vi a alegria das pessoas que com, sabe, não tem essa coisa como a gente de ver, de sentir, de Empatia, empatia, né? de trazer para o próprio coração o problema das outras pessoas, sabe? Até o meu filho, agora a gente acabou de voltar do Brasil, né, faz uma semana, e foi o primeiro contato do meu filho com a pobreza, assim, a gente foi, passou, tinha pessoas pedindo dinheiro na rua e tal, e meu filho, assim, mãe, por que essa pessoa não tem dinheiro? Aí eu falava, porque ele é pobre, filho, aí ele fica, mas por que ele não trabalha para ter dinheiro, assim? Filho, mas não são as mesmas oportunidades, aqui não é todo mundo que consegue uma educação, consegue um trabalho, então, ficava explicando essas coisas sem colocar uma bolha rosa, um rótulo, mas também nem de protegê-lo muito da realidade dura do mundo, porque eu acho que é de pequeno que você diz, olha, tem problemas no mundo. O que nós vemos na Suíça não é a realidade do mundo inteiro de jeito nenhum, sabe? Então isso eu achei bem importante ele ver, e a questão, eu tenho vários parentes também que tem uma situação mais bem precária, onde vê que na nossa família mesmo tem pessoas que passam necessidade e enfim, saber como lidar com isso, sabe? Saber como que a gente vai viver a nossa vida e tal. E não viver só nessa bolha de Suíça, de Berna, sabe? E você, mudando de assunto agora, você trabalha em alemão? Alemão e francês. E francês, porque é em Friburgo, né? Em Friburgo, sim. Lá é bilíngue, É então você bilíngue. trabalha com as duas línguas. Sim, sim. Na outra empresa era alemão, francês, era bastante inglês. E eu era responsável pela uma parte italiana, então com os clientes eu falava em italiano também, com os doadores da empresa eu falava em italiano. Agora é mais francês e alemão, de escrita mais é italiana, porque eu faço as traduções em italiano também. E entre vocês no escritório? É tudo misturado, assim, é uma coisa de doido, mas eu já tô acostumada porque na outra empresa também era assim, chega alguém falando em francês, o outro responde em alemão, o chefe, quando ele vai dar um recado, assim, terça-feira tem sempre o briefing, né, que é a reunião de time, ele vai falando um parágrafo em francês, um parágrafo em alemão, um parágrafo em francês, um parágrafo em alemão. Então, assim... E todo mundo que lute. Todo mundo que lute, sabe? Então, tá todo mundo meio que acostumado, sabe? E para mim, como brasileira, também é muito interessante ver essas diferenças, até culturais, entre a parte francesa e a parte alemã. Isso eu noto bastante, sabe? Que tem essa diferença de qualquer maneira, e os conflitos, e você fica ali naquele meio, assim, só observando, falando, realmente... Tem, né? Como se fossem países diferentes, né? Porque a língua separa eles, né? Separa. E é incrível, né? Porque quando eu vim pra cá, eu morei na parte francesa. Sim. Na verdade, eu morei na parte francesa até esse ano. Ah, ok. E eu conheci muitas pessoas que nunca saíram da parte francesa da Suíça, sabe? Só que aqui é tão fácil, né? Sei lá, você tão perto. Exato. É tão perto, é tão fácil você vir pro outro lado, né? Pra parte alemã ou pra parte italiana. Você fala, nossa, essa pessoa nunca andou mais de 100 km na tela. Assim, tipo, o pessoal fica realmente naquela bolha da língua dela. Exatamente. Essa coisa eu vejo no trabalho também. Tem pessoas que não falam alemão e reclamam, sabe? Aí eu falo, poxa, você nasceu aqui, o seu país. Os 20 minutos você tá lá em Berna pra você aprender o alemão, sabe? E no estudou na escola, né? É obrigatório estudar pelo menos o francês e o alemão na escola e não entende, assim, zero, sabe? Não tem um mínimo interesse de aprender, não quer entender, sabe? Eu acho que tem um pouco de raiva. Sabe? Exatamente, outra mentalidade e tal. E assim, a mesma coisa dos suíços alemães falam, mas porque os suíços, os romãos, eles não têm compromisso, só pensam em aperitivo e não sei o quê. E tal, e desorganizado e atrasado, essa coisa, sabe? Tem o estereótipo e dos romanos também, quando eles reclamam dos suíços alemães, que são muito rígidos, travadão, sabe? Antipático, e não tem aquele molde ou não sei o que, sabe? Então, isso também não tem muito, né? Mas, pois é, então, você fica assim, então a Suíça é um país com mais de uma cultura, né? Pelo menos três das três línguas, né? Fora o romanche, que é pequeno, né? Sim, pois é. Mas você acho que é sorte, né, ter esse contato é muito bom. Privilégio. Né? Você é afortunada de ter esse contato com todas as línguas, sim, né, continuar praticando,
para não esquecer, ter contato com gente de todas essas línguas, né? Isso é muito legal. Eu acho que é o objetivo de todo mundo que tá aqui. Sim, né? Pois é, com certeza. E não desistir, sabe? Porque é difícil mesmo no início, sabe? Pra mim, eu tinha vontade de ficar em casa e não sair, sabe? Eu tinha essa sensação, eu lembro muito bem, de esperar pra voltar pra Itália, que era a minha zona de conforto, sabe? Que eu já tinha, enfim, nacionalidade, a língua, os amigos, tudo. A gente tinha muitos amigos na Itália, eu saía todos os dias pra jantar em restaurante. Aqui eu não tenho isso, eu tenho que cozinhar, porque jantar fora na Suíça é uma fortuna, você almoçar fora na Suíça é uma fortuna. E nem é tão bom. Nem é tão bom, você ainda sai insatisfeito, tendo gastado, sabe, um dinheirão. Então, eu ficava assim, ai, nossa, daqui a 6 anos eu vou embora. Só que chegou num período que eu falei, cara, eu não posso viver nesse modo de espera, sabe assim, já um dia, futuro, né? Esse futuro, porque isso não é vida, isso é uma tortura. Eu tive esse tempo também. Você acha que levou quanto tempo pra... eu demorei uns 2 anos. Eu acho que é agora que eu tô. Eu acho que depois que eu engravidei, que a chavinha mudou, porque eu falei, agora eu vou ter um filho, ele vai ser criado aqui. Sim. A minha vida é aqui. Então eu nunca mais vou conseguir me desvincular da Suíça, porque o meu filho é suíço. Sim. Então aí que mudou a minha mentalidade, eu acho. Só depois disso. Mas eu também com meu filho. E meu marido, assim, eu tinha um pouco uma expectativa dele, que a gente vai pro país dele, então ele vai me levar para conhecer as montanhas. Só que para ele voltou pro país dele, ele voltou pra rotina dele, entendeu? Então, tipo assim, ele tá na cidade dele, ele já conhece tudo, então ele não tinha, ainda mais homem, não tem muito essa, vou levar, vou apresentar. Devagar, de berna, não sei o quê. Então, eu que no final falei assim, não, Luca, eu não posso ficar só desejando ir embora da Suíça, sabe? Então, dava um feriado, eu achava uma passagem, eu ia pra Itália, assim, todo fim de semana, praticamente, eu ia pra Itália, ficava lá em Roma e voltava, e quando eu voltava, 5 dias de trabalho, assim. Então, assim, falar, não, cara, eu quero achar alguma coisa aqui na Suíça que eu goste, sabe? Achar realmente aquela coisa que eu gosto mesmo. E pra mim ajudou muito foi as montanhas, que eu gostei muito de conhecer as montanhas, e as vacas. As duas coisas, assim, que mudaram o meu relacionamento com a Suíça. Que eu falei, não, tem 2 coisas aqui que eu gosto. Onde pode assistir? No YouTube. No YouTube. Vocês são brasileiros? Que legal. Nós também. Nós 3. Uma coisa importante para se adaptar aqui é achar coisas que você goste realmente, assim, sabe? Seja, sei lá, a comida ou a natureza, como foi o meu caso, a montanha, mas coisas bem específicas para você um pouco ir enchendo aquele seu baldinho da experiência positiva para não se deixar levar pelas experiências negativas, né? Então, para mim, por exemplo, agora é uma época bem difícil mentalmente, porque começa a ficar escuro, eu saio de manhã, tá aquele breu para ir trabalhar, aquela névoa, e demora para sair o dia, e quando você sai do trabalho já tá escurecendo, e saber que aquilo vai durar 6 meses ainda, poxa, pra mim é muito, muito difícil. Então, o que eu faço? Eu tento sair todos os dias, ir pro sol, ficar debaixo do sol, assim, pegar a bateria mesmo do sol, ir nas montanhas, fazer a caminhada, e ver as vacas, que eu gosto das vacas, então eu vou, sinto aquele cheiro das vacas, sabe? Então, assim, pequenas coisas para tentar escapar desse círculo de isolamento que a gente se coloca a si mesmo, né? Então, outra coisa, eu aprendi a esquiar também, que foi uma coisa que pra mim foi bem legal, assim, consegui fazer uma coisa totalmente, eu não sou nada boa, assim, o meu filho de 4 anos que nunca esquiou, provavelmente vai esquiar mais do que eu esse semestre, né? Mas de ter alguma coisa que te estimule, sabe? Que te conecte aqui, né? Porque é um esporte muito... E uma coisa também, arrumar atividades para fazer no inverno, para não ficar preso dentro de casa, né? Exato. Então, essas férias de esqui, fazer umas aulas de esqui, sabe? Pra mim, são coisas que me fizeram me achar, assim, sabe? Aqui na Suíça, ter um bom contato, conhecer pessoas que não sejam dessa bolha, sabe? Porque tô falando assim, não é generalizado, não são todos os suíços que são. Então, conhecer os suíços que têm os mesmos valores que você possa conversar e ter conversas mais profundas, né? Então, acho que isso para mim foi muito importante. Para mim, no meu caso, foi pela minha religião. Então, por ser católica, eu fui procurar outras pessoas também católicas, acabei conhecendo suíços e fiz vários amigos suíços. Agora tem até a minha primeira melhor amiga aqui da Suíça, ela casou com um brasileiro. Nossa, assim, não dá a ver comigo e tal, casou com um brasileiro. E agora eles estão esperando um bebê, então o bebê também vai ser binacional, vai viver essa união das culturas, né? Então é bem legal você conhecer e
enfim, ir se integrando, né? E aqui em Berna tem uma comunidade católica de brasileiros, não tem? Tem. Pra mim, eu não vou muito, porque como meu marido não fala muito bem português, a gente vai mais da italiano ou da espanhol, que é um horário bom pra gente, sabe? Mas tem o padre, por exemplo, da Embaixada do Vaticano, agora ele é brasileiro. Ele acabou de chegar, chegou faz 3 meses, então tenho muito contato com ele também. Ele tá sempre disponível para fazer as coisas com os brasileiros, é bem jovem, tem 40 anos, super animado, super gente boa, então tem várias possibilidades, assim, de viver também a espiritualidade em português, sabe? Exatamente. Isso foi uma coisa que eu acredito que você também, né, Bia, deixou um pouco de lado, né, depois que veio para a Suíça, né? Que aqui tem a questão de que você paga mais impostos também, né, se você tem uma religião. Sim. Então, eu nunca fui, assim, super praticante, né? Eu cresci, meus pais são católicos, cresci na igreja também. Mas quando eu me mudei para cá, aí sim que ir para a igreja parou de ser uma opção, porque eu cheguei e falei, não, eu sou ateu, né? Sim. Mas eu também, eu me declarei católica, mas depois eu saí porque eu não concordo com a Igreja Católica da Suíça. Isso é um outro tema muito importante, assim, é muito interessante para quem é católico, porque a igreja aqui é estatal. Então, assim, tem o protestantismo, o catolicismo, o islamismo, o judaísmo e algumas outras denominações são estatais. Então, como se o padre, todo mundo que trabalha são empregados do Estado, literalmente. Olha, não sabia disso. Então, assim, tem muitas coisas que a igreja, mesmo sendo contra a sua própria doutrina, vem feito, sabe? Porque depende do Estado, sabe? Então, assim, tem muitas coisas da igreja aqui que eu não concordo, assim, como eles fazem. Mas então você não se declara? Não. Eu vou direto com o Papa, assim, comigo é eu e Roma, porque... Mas aí você pode frequentar? Sim, porque essa questão de você frequentar só se você tiver, é uma coisa completamente contra o catecismo da Igreja Católica. Não existe isso em qualquer outro lugar do mundo. Isso é interessante. Eu queria saber se, por exemplo, o meu filho pode frequentar a catequese. Com certeza. Mesmo eu tendo me declarado ateia. Sim, com certeza. E até mais, eu até te indico a não mandar o seu filho para catequese em alemão, porque ele não vai aprender nada sobre a fé, sabe? Ele vai aprender sobre ecologia, sobre política, sobre movimentos políticos, mas ele não vai aprender nada sobre o catequismo, entendeu? Então tem as comunidades, que é a alemã, a portuguesa brasileira, a espanhola, de qualquer maneira, que você pode fazer o catequismo sem ser declarado católico, sem pagar o imposto. E ele pode ser batizado? Com todos os sacramentos, assim, sem me declarar? Sem declarar, olha, sem declarar, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é totalmente contra a doutrina da Igreja Católica, que você tem que pagar para qualquer sacramento, entendeu? Assim, por isso que eu até saí da Igreja Católica quando eu estava trabalhando para a Embaixada do Vaticano, porque eu falei, gente, isso é completamente contra a nossa própria lei, só que o Estado da Suíça meio que obrigou a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, os protestantes, os muçulmanos, enfim, a se submeter ao Estado. Então, assim, aqui não existe muito essa separação, tipo assim, como eles falam, porque o Estado é laico aqui. Não, o Estado domina as religiões, né? Então, eu não pago, eu não declaro que eu sou católica, na minha lá tá ateia, mas eu recebo todos os sacramentos, enfim, tudo a gente faz com a igreja. Que bom, né, ter conversado, porque é uma coisa que me deixa um pouco triste aqui, porque no Brasil eu frequentava as missas, eu gosto, só que aqui, além de ficar com um pouco de vergonha de ir, porque eu não falo a língua, eu até sei que tem algumas missas em português, mas também é muito pequena a comunidade lá em Thun, são só o pessoal mais velho, então eu não costumo ir, mas é uma coisa que está em falta e eu quero começar. Nem que seja para eu vir em Berna, que tem uma comunidade maior, né? Então, conversar com o padre Micael para fazer uma coisa com o padre lá da Diplomata do Vaticano, e ele, nossa, ele é super, assim, de pastoral e faz as coisas, sabe? Ele quer fazer muitas coisas, então eu vou avisando vocês aí para o pessoal que gostaria de participar, né? Porque é uma coisa muito complicada a Igreja Católica, assim, como instituição suíça. Tem a Igreja Católica da Suíça e tem a Igreja Católica Universal, que é que eu pertenço, sabe? Então, por isso que eu falo, eu não pago imposto para a igreja aqui, porque eles não... Tem coisa que chega do Vaticano, do Papa, que eles vão contra, assim, claramente, sabe? Falam mal do Papa nos jornais aqui. Eu até briguei várias vezes com jornais que são pagos pelos impostos da igreja, sabe? E eu escrevi, quando eu saí da igreja, eu falei assim, eu continuo católica 100%, mas eu não quero dar o meu dinheiro para essas pessoas que estão falando mal da minha fé, falando mal do Papa, sabe? Poxa, eu trabalho com evangélicos que falam super bem do Papa, que veem o Papa como uma pessoa de respeito que ele é. Os próprios estão recebendo dinheiro da Igreja Católica, estão falando mal do Papa, reclamando, não sei o quê, falando umas coisas nada a ver, assim, da nossa doutrina. Você vai na missa em alemão, é uma missa completamente, que não é uma missa, sabe? Que
vai leigo, ler o evangelho, fazer homilia, uma mulher que achando que é padre e falando sobre qualquer coisa que não seja da fé, sabe? Então, pra mim, isso não, eu escrevi bem isso, sabe? E aí eles me responderam só falando isso, que se lembre que vai ficar fora do sacramento. Eu falei, não é verdade isso não tá, o bispo ou o padre, ele não tá submetido a esse ponto ao Estado de falar, porque você não pagou o imposto, você não pode receber o sacramento. Não existe isso no catequismo da igreja. E, enfim, continuei e sou bem ativa na igreja. E aqui tem poucos católicos, né, na Em Berna Suíça. tem, assim, em Berna é quase mais ninguém. protestante. Mais protestante. Mas tem, eu gosto muito dos protestantes aqui, porque eles são mais corajosos do que os católicos, assim, para viver a espiritualidade, para viver em comunidade, sabe? Aqui em Berna, os católicos suíços, berneses, eles não falam muito assim, eu sou católico, sabe? Tipo, você tem um pouco de vergonha. Vergonha, sabe? Ou os protestantes, eles falam, e aí, vamos lá na minha igreja, não porque sei o eles quê, são julgados, sabe? né? Eu não sei se são julgados ou se é porque realmente não querem se comprometer, sabe? Ou porque, assim, talvez se você fala que você é cristão, a pessoa tem uma expectativa do seu modo de ser, e aí você não quer que a pessoa espere que você seja realmente uma pessoa boa, sabe? Assim, eu não sei, mas eu sinto essa um pouco de vergonha. Ou, por exemplo, eles falam, eu sou católico, mas eu acho que tinha que ser mulher, as mulheres tinham que ser padres, assim, eu acho que padre tinha que querer casar, eu acho que não sei o quê. Então, é uma coisa um pouco assim, tá, então será que você é católico? Mas, tipo assim, por que você vai, sabe, né, na igreja, tipo assim, por que você fala que você é católico, enfim. Mas é bem complicado, assim, pra mim, essa questão da religião também, porque eu pratico, assim, eu e meu marido somos católicos e frequentamos, mas tem essa questão da igreja estatal da Suíça que é bem complicada. Nossa, legal. A gente pode fazer depois um vídeo só sobre isso. Sim, falando sobre as igrejas. Até para os protestantes mesmo saberem, sabe? Porque eu acho que os evangélicos no Brasil, por exemplo, eles vão se achar mais aqui nas Freikirche, que são as igrejas livres, assim. Que são igrejas mais pentecostais, né? Não são os luteranos ou os anglicanos, por exemplo, que eles são bem mais livres mesmo de viver a fé deles e praticar e fazer o culto do modo como eles acham, sem ter essa obrigação com o Estado, sabe? Porque aqui o Estado, por exemplo, o padre, se ele está te confessando, ele está recebendo dinheiro, sabe? Então, assim, ele tem que marcar como trabalho, caderninha. Eu fiz tantas horas de trabalho e tal. Não é aquela liberdade pastoral como a gente vê no Brasil, sabe? Que o padre tá lá para que daí que vier e tem aquele trabalho pastoral e tal. Então e eu tenho vários amigos padres aqui também, e enfim, a gente vive a fé e eles mesmos falam, não pague não isso daí, não, eu não preciso de dinheiro, não, eles não gostariam de receber o dinheiro que eles recebem como salário, porque, sabe, é uma vocação, não é um trabalho como qualquer outro, né? Mas você comentou que eles usam esse dinheiro para pagar os jornais. Por exemplo, pagar os jornais, para pagar também o pessoal da igreja. Para pagar o pessoal da igreja, para pagar o sacristão que limpa a igreja, para pagar os catequistas aqui também são pagos. Tudo que você fizer na igreja é pago, qualquer coisa, assim. Por exemplo, eu queria organizar um terço das mães que rezam pelos filhos, por exemplo. Eu tô vendo como eu vou fazer sem ser paga, porque eu não quero receber dinheiro, sabe? Eu quero fazer uma coisa livre, informal, sabe? Uma vez por mês, juntar umas mães que vamos rezar por os nossos filhos, assim, realmente, nominalmente pelos filhos, não sei o quê. E tô vendo como fazer sem que seja uma coisa que receber dinheiro, mas ao mesmo tempo, talvez, se estiver chovendo, poder usar uma sala da igreja, sabe? Então, uma coisa um pouco assim. E é uma coisa burocrática, sabe? Não é uma coisa como no Brasil. Era pra ser simples, Era pra ser simples. Chegar assim, e aí, padre, posso usar o espaço aqui pra rezar o texto? Mas posso você não na querendo igreja? receber nada, né? Exato, mas aqui, nossa, tudo uma coisa, e sabe, burocrática, a questão do seguro, aqui os suíços também, acho que vocês perceberam isso, quanto eles estão preocupados com acidentes e qualquer, assim, se acontecer um acidente na igreja, precavido, não sei o que, então tem várias coisas que você tem que ver antes de simplesmente aí, vamos organizar um terço, vamos organizar alguma, sei lá, uma noite de oração, uma vigília, uma coisa assim, aqui é muito mais complicado do que no Brasil. Nossa, interessante. Legal. Sim. E vamos finalizando? Vamos. O que você deixa como dica aí para o pessoal que quer imigrar, ou sei lá, talvez uma leitura, né? Que você deu várias dicas aí do que fazer, mas talvez uma leitura, alguma coisa que te ajudou para quem está começando. Aprender a língua, quanto mais cedo você puder, de fazer uma experiência também no país. Tem vários intercâmbios de 1 mês, 2 meses. Para quem já tem família é mais complicado, né? Então isso eu já indicaria de você aprender em casa mesmo no Brasil. Mas para quem puder ser solteiro,
vir, ficar um mês, 2 meses, ver se você curte a vibe do lugar, começar a se conhecer, ver se você se vê morando naquele país e se abrir mesmo e saber que as frustrações do início acontecem, que é uma mentalidade muito diferente, e se deixar realmente abrir para essa nova cultura, ver que tem belezas e dificuldades em todos os lugares. Então não pensar que aqui é um lugar perfeito, mas nem por isso é um lugar ruim, é um lugar muito bom. A Suíça tem muitas possibilidades, tem muitas oportunidades, a segurança aqui é maravilhosa, sabe? O trabalho, a qualidade de vida no trabalho é muito boa, mas não é um lugar perfeito, não é o céu. Então a gente tem que saber disso também e não esperar que um lugar seja aquilo que ele não está prometendo que vai ser, sabe? Uhum. E a igreja, não únicas coisas que pode fazer barulho de domingo. Exato. Que é domingo hoje. Exatamente, esse barulho bem básico. E obrigada pelo convite. Então, eu agradeço. Obrigada por ter aceitado, obrigada por ter confiado em nós, né? De falar com estranhas, né? E assim, para mim foi muito prazeroso fazer essa conexão, né? Me identifico muito assim, você com filhos, morando na Suíça, então várias coisas. Ativa, né? Faz tantas coisas. Faz tantas coisas, uma experiência tão diferente, legal. Então espero assim que a gente até faça nascer uma amizade, né? Sim, essa conexão certeza. De brasileiros. Então muito bom ter você aqui hoje. Obrigada também, obrigada mesmo. Obrigada. Então é isso, gente. Deixa eu falar pertinho aqui do sino da igreja. Se inscrevam no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, que a gente posta bastante conteúdo lá também. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada mesmo, meninas. É aqui que eu vou pra missa mesmo, sabe? Que é em espanhol, 4 horas da tarde. É o horário